O STF formou maioria para condenar o ex-deputado federal Roberto Jefferson por incitar violência contra autoridades em 2021. O relator da ação, que pode condenar o ex-dirigente do PTB, é o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado propôs uma pena de 9 anos, 1 mês e 5 dias de prisão a Roberto Jefferson pelos crimes de calúnia, homofobia, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A análise ocorre no plenário virtual. Moraes foi acompanhado por Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Cristiano Zanin concordou com a condenação, mas abriu divergência com os colegas por entender que houve prescrição de 2 dos 4 crimes que foram imputados ao ex-deputado. Com base nessa alegação, Zanin defendeu uma pena menor de 5 anos, 2 meses e 28 dias de prisão. André Mendonça defendeu o envio do processo à Justiça Federal do Distrito Federal por entender que o plenário do STF é incompetente para julgar Jefferson, que não tem mais foro por prerrogativa de função. Olha só, hein? O André Mendonça mandou essa ali no meio do pessoal que gosta de ter jurisdição sobre o país inteiro. Restam ainda os votos de Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e Edson Fachin. Os ministros devem se manifestar até às 23h59. Antes da gente mostrar aqui os prints com as falas originais do Jefferson, Duda Teixeira, ele de fato não tem mais foro privilegiado. Não tem, essa história não é para estar no STF. O André Mendonça está certo. Ele disse ali no voto dele que essa interpretação foi demais elástica, porque o Roberto Jefferson ele falou esse monte de barbaridade que a gente vai comentar mais para frente. Isso foi em 2021, né? Ele foi preso em 2022. Mas aí o que o STF fez? Bom, essa história foi para a justiça comum, né? Porque é um cidadão sem foro privilegiado, atacando ali de uma maneira meio grosseira as instituições, né, o STF e tal, mas não é por causa disso que você vai para o STF. Isso foi para a Justiça Comum, mas aí o STF pede para ir para o STF dizendo que isso teria conexão com os inquéritos que vêm depois ali por causa do 8 de janeiro de 2023, as milícias digitais. Então, o STF acaba chamando essa história para a corte lá em Brasília, mas não tem fundamento, né? Não tem ligação uma coisa com a outra. O Mendonça foi corajoso, apontou essa história porque realmente não faz sentido. A gente vai ver nas falas do Roberto Jefferson que há ali, em determinado momento, uma defesa de invasão, e aí a invasão aconteceu em 8 de janeiro. Agora, o que o Duda está dizendo é que essa alegação de você misturar uma fala com aquilo que aconteceu para justificar que o Supremo tenha jurisdição sobre todo mundo, porque o próprio Supremo já se deu jurisdição sobre os invasores dos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro, aí é demais. Porque nem sequer os invasores têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. No entanto, eles deram um jeito de todo mundo ficar na alçada do STF e aí vão colocando novos puxadinhos. Agora, isso não quer dizer que o Roberto Jefferson deva ser aliviado do ponto de vista moral, político e até penal em relação ao que ele falou. A gente pode considerar algumas falas mais graves que outras, considerar um debate a respeito da quantidade de anos de prisão, como já houve aí de divergência entre os ministros, mas são falas graves. Vamos colocar aí, produção, na tela, se puder me dar o retorno aqui nesse monitor, do primeiro print que eu tinha mandado aí do Roberto Jefferson. Será que dá? Olha aí. São várias falas do Roberto Jefferson que foram citadas na denúncia da PGR. E aí, esse trecho com diversas falas foi reproduzido na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então eu vou ler algumas aqui para vocês, essa aí está na tela. Ele fala assim, olha, concentrar as pressões populares contra o Senado e, se preciso, invadir o Senado e colocar para fora da CPI. Entendo que ele estava falando ali da CPI da pandemia, que colocou o bolsonarismo do qual ele é aliado nas cordas, colocar para fora da CPI a pescoção, porque moleque a gente trata a pescoção. Aqueles moleques da CPI, que são os senadores irmãos Metralha, que ousam acusar um presidente honrado, digno e decente como o presidente Jair Bolsonaro,
Ô Ana, eu sou da segunda hipótese. Nós, o povo, fazemos uma pressão no dia da CPI, invadirmos aquele troço e colocar para fora a pescoção os senadores que compõem a comissão de inquérito. Começando pelo Renan, pescoção no pé da orelha dele, porque moleque a gente trata a pescoção. Aquele Omar Aziz, moleque a gente trata a pescoção. E jogar todo mundo dentro daquele lago, em frente ao Congresso Nacional, para ver se eles fazem um batismo em água e Deus entra no coração daqueles satanases. Essa é a salada aí verbal de Roberto Jefferson. E aí a apresentadora questionou: presidente Roberto Jefferson, porque ele é presidente do PTB, né? Vou provocar um pouquinho o senhor. No momento em que o senhor defende a invasão ao Senado para desconstruir a CPI, isso também não se coloca como uma agressão ao próprio regime democrático, presidente? E aí o Roberto Jefferson respondeu: é muito ruim a situação que a gente vive. E quando a gente vive essa ameaça à ordem institucional pela corrupção, tanto do Supremo, que é corrupto, tanto do Senado, que é corrupto, não há saída. E é antidemocrático? Ao contrário, é democrático. A última instância é o povo. E o povo vai ter que tomar uma atitude. Pescoção nesses moleques, pescoção nesses corruptos. E vamos jogá-los dentro do lago para que eles possam fazer batismo na água e abrir o coração a Deus. Então, tá aí um exemplo de fala do Roberto Jefferson, fala completamente aloprada, e aí a PGR comentou: ao fazê-lo, incentivou o povo brasileiro a invadir a sede do Senado Federal e a praticar vias de fato em desfavor dos senadores, especificamente dos que integram a CPI da pandemia, com o intuito de tentar impedir o livre exercício do poder legislativo. Outra fala, são várias, tá? Eu vou ler algumas porque nem vai dar tempo de ler tudo. Roberto... Inclusive o presidente Jair, acho que foi algum apresentador ou apresentadora em outro programa, falou: inclusive o presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que não ia se recandidatar caso o voto impresso auditável não seja aprovado. E ao que tudo indica, a PEC não vai ser aprovada após o recesso parlamentar. Então era a época que o Bolsonaro estava até dizendo que não se candidataria, mas ele acabou se candidatando mesmo com o voto impresso não tendo sido aprovado no Congresso Nacional. Roberto Jefferson respondeu, aspas, ele não deve ter dito isso ou foi mal compreendido. Um homem Peraí, deixa eu pegar aqui, porque as palavras estão pequenas aqui no nosso print. Um homem como o Bolsonaro não foge à luta. Vão botar fogo no Tribunal Superior Eleitoral, explodir aquele troço, mas tem que passar essa PEC. Dia 7 de setembro é um grande movimento nacional, vai lotar Brasília, Primavera Brasileira, um acampamento enorme aqui no Eixo Monumental, deve ter 2 milhões, 3 milhões de pessoas, barraca, banheiro químico. Há alguns organizadores falando em 5 milhões. Qual é a agenda de 7 de setembro? Contagem pública de votos e show urubu. Impeachment dos ministros do Supremo, esses 10. Tirando esse Cássio que é novo, me parece que é um homem bom, 50 anos, 48 anos, ainda sem os vícios dessa cachorrada mais antiga que está lá. Parêntese meu, Cássio Nunes Marques foi a primeira indicação do Bolsonaro ao STF, por isso o Roberto Jefferson está passando um pano ali. Impeachment para aquelas sujeitas e aqueles sujeitos que estão lá. Muito bem, aí a PGR comentou, ao fazê-lo, incentivou o povo brasileiro a destruir com emprego de substância explosiva o prédio do Tribunal Superior Eleitoral, patrimônio da União. Mais uma declaração numa outra oportunidade. Aspas para o Jefferson. É a primeira vez que eu vejo o ladrão de banco investigar o xerife. É uma vergonha. Essa CPI tem que acabar no amor ou no terror. Para moleque, porque eles são moleques, só tem uma saída. Pescoção no pau da goiaba. Gosto de tapa na nuca. Acho que ele faz um gesto de tapa na nuca enquanto fala isso, né? A maneira de acabar com essa CPI é com pescoção. Essa CPI tem que terminar no pescoção e jogar todo mundo dentro daquele lago em frente ao Congresso Nacional para lavar aquela latrina daquela CPI, aquela pocilga, aquele chiqueiro que lá está montado. Aí a PGR comenta, ao fazê-lo, Roberto Jefferson incentivou novamente o povo brasileiro a praticar vias de fato, tapa na nuca, conforme o gesto, em desfavor dos senadores, especificamente dos que integram a CPI da pandemia, com o intuito de tentar impedir o livre exercício do poder legislativo. Muito bem, vamos botar mais à frente, produção, essa aí, Roberto Jefferson, aspas, é uma CPI de moleques que tem que terminar como terminam os moleques, no pescoção. Ele se repete bastante, mas tem alguns elementos novos às vezes, então a gente tem que ler. Aquilo tem que ser tomado pelo povo,
e eles têm que ser postos para fora a pescoção de lá, jogados dentro daquele lago, blá, 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 aqueles homúnculos não podem continuar, uma indignidade que não tem, não pode. Eu volto a dizer a você, são os assaltantes de banco investigando o xerife. Não dá. E defraudando a verdade, porque o roubo foi feito pelos governadores e pelos prefeitos, um roubo, um assalto ao país. E eles não querem convocar governador e prefeito, eles querem arranjar um problema no governo federal que não tem, que ficou de mãos atadas pelo Supremo. O presidente Bolsonaro foi impedido de ser o chefe de Estado. Fecha. Volta para mim, produção. Isso aí, em que ele está pregando aí uma forma de violência, tem uma base em narrativas bolsonaristas, de que o Supremo impediu o governo de agir. Na verdade, teve uma decisão naquela época sobre a pandemia, que não era como os bolsonaristas estavam pintando, cada ente poderia tomar as suas atitudes, mas eles fingiram ali que o Bolsonaro não podia fazer nada porque o Supremo tinha impedido, etc. A gente pode discutir as decisões como fez naquela época, no entanto, não era assim como o Roberto Jefferson está sintetizando. E havia aquela rivalidade que o Bolsonaro criou entre o governo federal, governadores e prefeitos. Muitos queriam tomar medidas mais rigorosas em relação à pandemia, e o Bolsonaro não. E o Roberto Jefferson estava defendendo o Bolsonaro, só que estava defendendo, em vez de fazer isso com argumentos, com essa pregação de violência. Duda Teixeira, quer comentar? Sim, que são duas coisas aí que acontecem, mas que tem uma distância grande entre elas no tempo, né? Porque o Roberto Jefferson fala essas coisas em 2021, ali, provavelmente ainda nessa época da pandemia, que tinha CPI da Covid, e aí termina o ano de 2021, a Covid vai embora, todo mundo toma vacina, tem o ano de 2022 inteiro, 12 meses. Com eleição. Aí entra em 2023, 8 de janeiro, é uma outra coisa. Não dá para dizer que as pessoas que invadiram lá a sede dos três poderes falaram, gente, lembra aquilo que o Roberto Jefferson falou há 1 ano e meio, pescoção, lembra? Então, pau da goiaba, né? Essas coisas. Vamos jogar os caras no lago, não tinha mais ninguém, era um domingo. Deixa eu fazer uma ponderação, fazendo um papel de advogado do diabo, porque assim, eu acato a sua argumentação para o caso da jurisdição do STF. Quer dizer, acho que o STF não pode alegar que há uma conexão, logo todo mundo tem que ser julgado aqui, inclusive o Roberto Jefferson, que estava pregando a invasão lá atrás. Agora, do ponto de vista político-moral, todos os bolsonaristas, seus aliados e tal, que há qualquer impasse, há qualquer atitude do Supremo que fosse contrária ao governo, atitude do Senado que fosse contrária ao governo, estavam pregando invasão do Senado, estavam pregando atos de violência contra outras instituições, eles acabaram alimentando esse bolo, certo? Esse caldeirão que veio a explodir só depois. Mas quer dizer, essa ideia de reagir pela invasão e não reagir pela crítica no debate público, não reagir pela cobrança, não reagir pelas vias institucionais, etc. Então, assim, eu entendo que há um link de pessoas dentro do mesmo grupo político pregando determinados tipos de reação que lá na frente vieram a acontecer. Há esse link. Agora, que isso justifique que o Supremo Tribunal Federal julgue o Roberto Jefferson, considerando que ele tenha foro privilegiado que não tem, aí de fato não dá para usar essa alegação. Só ouvi o Ricardo Kessler para ele não ficar, e aí o Duda volta para complementar o seu raciocínio. Diga, Ricardo. Bom, Felipe, primeiro que eu concordo plenamente com o Duda, você ligar um fato ocorrido 2 anos antes ao que ocorreu em 8 de janeiro, eu acho que é uma forçação de barra tremenda nisso aí. Estávamos aqui tendo a nossa conversa sobre as questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal e as questões envolvendo o Roberto Jefferson, e tentando separar aqui diversos elementos. Eu estava aqui provocando o Duda sobre essa questão da distância no tempo, do Roberto Jefferson falar em invadir, etc., no contexto da CPI da pandemia, e a invasão mesmo, propriamente dita, dos três poderes só aconteceu lá em janeiro de 2023, naquele dia 8, e, portanto, num outro contexto. Eu estava só dizendo que, claro, dentro do Bolsonaro, porque assim, eu escrevi muitos meses antes da invasão do 8 de janeiro que os militantes do bolsonarismo estavam pregando a invasão. E o Roberto Jefferson era um desses militantes que estavam pregando invasão,
diante de considerações contrárias de outros poderes em relação ao governo federal. Então, assim, eu entendo que há um bolo ali de militância que sempre estava defendendo uma atitude mais radical e o Roberto Jefferson é um deles. Nesse sentido, eu vejo um link, mas não no sentido de justificar uma jurisdição do Supremo Tribunal Federal sobre o caso do Roberto Jefferson, individualizando a conduta dele como se estivesse associada à dos invasores do 8 de janeiro de 2023, em que o Supremo já deu uma canetada para poder ter aquela jurisdição geral. Mas continue, Ricardo Kertzmann, na sua análise. Então, nesse sentido, Felipe, eu dizia que eu concordava com o Duda, pelo fato desse caso, a meu ver, não estar relacionado diretamente com a invasão e, portanto, não ser justo que ele seja julgado no âmbito do Supremo, mas é que, a partir do momento em que tudo fica sendo inserido ou no inquérito das fake news, ou no inquérito dos atos antidemocráticos, ou no inquérito das milícias digitais, tudo vira motivo para ser julgado lá. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse caso aqui é que o ministro Alexandre de Moraes, ao dar essa pena de 8 anos, alguma coisa, 9 anos, né, para o Roberto Jefferson, ou ele está sendo muito bonzinho com o Roberto Jefferson, ou ele está sendo muito malvado com aquela dona Fátima lá de Tubarão, que pegou 17 anos. Para mim fica claro uma desproporcionalidade aí dos atos. E eu fico pensando aqui também, Felipe, na hora que chegar o julgamento dele, por aquele outro ato dele, aquele sim bastante grave, que atirou granada, deu tiro na Polícia Federal quando foi lá na casa dele. Aí eu fico pensando, quantos anos de cadeia ele vai pegar? 200 anos, sei lá? E, Felipe, uma outra coisa que eu queria falar a respeito como eu estava dizendo naquela hora, da fala propriamente dita do Roberto Jefferson. Analisando exclusivamente, atenção, hein, eu quero deixar bem claro, exclusivamente sob a ótica da intelectualidade ou da lógica elementar, essas besteiras que o Roberto Jefferson disse, repito, intelectualmente e sob a ótica da lógica elementar, não difere nem um pouco quando o ministro Dias Toffoli compara de liberdade de expressão com um policial atirar um homem de uma ponte. Compreende? As coisas são tão alopradas, são tão desconexas com a realidade, que me surpreende um ser punido com cadeia pelo que diz, e o outro ser tratado com deferência pelos próprios colegas. A gente aponta a gravidade dessas alegações dos ministros do STF porque elas estão sendo usadas para legitimar atos de censura. Então, a censura, evidentemente, ela é um dos elementos opostos ao Estado Democrático de Direito. Agora, eles tentam dizer que não é uma censura, que eles estão criando mecanismos de combate à desinformação, quando eles próprios, como a gente mostrou nesse programa, também espalham desinformação. Então, é válida aí que a observação, embora, claro, eles enquadrem o Roberto Jefferson num crime e tentem se afastar de qualquer percepção de que estejam cometendo um ato antidemocrático. Diga, Duda. Bom, Felipe, e aí aqui o ponto nosso é se as falas do Roberto Jefferson falando para invadir o STF tem uma ligação com a invasão que de fato aconteceu mais tarde. Num tribunal normal de primeira instância, caberia à promotoria fazer a acusação e mostrar que esse link existe. E a defesa Exato. do Roberto Jefferson poderia dizer ali que esse link não existe. O problema que a gente está tendo agora Exato. é que no STF a gente sabe que os ministros têm essas orientações políticas e usam esses inquéritos todos e fazem uma confusão danada, né? Não, e eles estabelecem, né, Duda? Eles estabelecem que o link existe para que eles possam julgar. E aí o julgamento começa depois que eles já estabeleceram, né? Exato. Não vem de uma parte acusadora. Se tivesse na primeira instância, a gente teria um outro juiz mais imparcial que poderia julgar e colocar pesar as acusações da promotoria com os do advogado de defesa. Mas, só para frisar, o Roberto Jefferson estava falando em invadir o Senado para retaliar os senadores pela CPI da pandemia. Quer dizer, nessas falas, pelo menos, que a gente viu aqui, e há outras ali no processo, mas entendo que eram mais ou menos no mesmo contexto. Depois a gente vê se havia alguma mais específica que foi feita mais adiante. Elas eram uma manifestação em prol da invasão
de forma a retaliar os senadores pela CPI da pandemia, e não aquela invasão que aconteceu tempos depois, porque havia uma insatisfação com o resultado eleitoral, a derrota do Bolsonaro para o Lula. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas os ministros do Supremo agem conforme a conveniência, como a gente tem mostrado. A gente só complementar a informação aqui, Duda, já passo para você, porque a produção acabou de me passar aqui os votos dos ministros do STF. Porque a condenação agora, o julgamento está concluído, né? Os 11 votos acabaram de sair. Então, se tem aqui, o relator do caso estipulou a pena de 9 anos de prisão, foi o Alexandre de Moraes, seguido por Flávio Dino, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Já os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin concordaram com a condenação, mas propuseram uma pena de 5 anos, 2 meses e 28 dias. Os dois afirmaram que havia prescrição de 2 crimes e que Jefferson, por ter 71 anos, deveria ter a pena atenuada. E o ministro André Mendonça defendeu que o processo, é o que a gente já tinha falado aqui, deveria ser enviado de volta à Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo ele, o plenário do STF é incompetente para julgar porque o Jefferson não tem foro por prerrogativa de função. Agora faltava o Cássio Nunes Marques, então a gente registra que o Nunes Marques concordou com a tese do André Mendonça de que o caso teria que ser julgado em primeira instância, contudo, votou pela condenação, fixando pena de 2 anos e 11 meses de prisão. Quer dizer, o Cássio Nunes Marques falou, eu concordo com o André Mendonça que deveria, mas já que vocês estão julgando aqui, então vou dar meu voto também. E aí votou por condenar, mas pela pena mais baixa de todas, né? Ele divergiu não só do Moraes, mas também do Zanin e do Fachin e estabeleceu uma pena ali de 2 anos e 11 meses de prisão. Quer dizer, o primeiro-ministro indicado pelo Bolsonaro, nem o primeiro-ministro indicado pelo Bolsonaro conseguiu aliviar completamente o André Mendonça e o Roberto Jefferson. E o André Mendonça preferiu não se pronunciar sobre o mérito, simplesmente dizendo que ele não tem foro privilegiado. Diga, Duda. Procurei aqui na lista dos 37 indiciados pela PF naquela questão do golpe de Estado e o Roberto Jefferson não aparece, né? Então, enfim, por algum motivo ele não entrou ali. Então, é o que eu acho também que fica mais difícil fazer essa conexão entre as coisas que ele falou ali na pandemia da Covid com o que acontece depois. Muito bem. Ricardo Kessler, quer acrescentar algo, não? Só lembrando para todo mundo que uma pena abaixo de 8 anos de prisão não dá regime fechado. Então o Roberto Jefferson vai ter aí alguns benefícios que se concede aí aos condenados no Brasil.